Cristo. Mateus capítulo 3 e o versículo 1 e 2. Todos acharam? Amém, Jesus. Diz a palavra do Senhor Jesus Cristo em Mateus capítulo 3, versículo 1 e 2. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A igreja repite comigo o número 2. E dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Altíssimo e eterno Deus, Pai que estás nos céus, eis aqui, meu Deus, neste momento, a tua santa palavra, Deus querido. Que o Senhor venha nesta noite, pela tua misericórdia, falar aos nossos corações, Pai amado. Nada tenham para dar para esse povo, ó Deus querido, a não ser a tua palavra, que em si já é tudo, Deus querido. Ó Deus maravilhoso, Deus que fez os céus e a terra, vem nos revestir, Pai amado, vem abrir os nossos entendimentos, Senhor amado, para que assim, Deus querido, nós tomamos a tua palavra e a aceitemos, Deus querido. Pai Santo, fala com a tua igreja, Pai amado, não porque eu vim trazer esta mensagem, Pai amado, mas porque o Senhor tem buscado adoradores. Pai Santo, Pai soberano, e quem sabe, meu Deus, o Senhor não toma misericórdia, Pai amado, e pessoas ouvem esta palavra, Pai Santo, e venha se render a Ti mais e mais. Venha, Pai amado, se apresentar diante de Ti com santidade, Pai. Assim também eu te peço, ó Deus, enquadra-me dentro desta palavra, Pai amado, para que um dia eu seja santificado, para que quando o Senhor voltar, Pai amado, o meu nome se encontre no livro da vida, para que assim alcance a salvação. Fala com a tua igreja, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Beleza? Assentar, exaltando as suas palmas, porque Ele merece. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Amados, nós estamos mediante a uma palavra a qual o Senhor enviara o seu anjo, vindo na forma de João Batista. João Batista, nós sabemos que não era um homem comum. Nós sabemos que João Batista, assim como Jesus Cristo, ele desceu do céu. Nós sabemos, amada igreja, que João Batista, ele foi enviado para a terra, sendo ele um anjo. Nós sabemos, meus amados irmãos, que João Batista, ele veio assim para anunciar o reino dos céus. Nós sabemos, amada igreja, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que lá em Malaquias, no seu capítulo de número 3, já anuncia a vinda de João, onde diz que um virá diante dele, anunciando, aleluias, a sua chegada. Assim, meus amados irmãos, veio o profeta João Batista. Assim, meus amados irmãos, ele veio sendo primo de Jesus Cristo. Dois anjos, o Filho de Deus e um anjo de Deus, desceu na terra como sendo primos. Então, meus amados irmãos, João Batista, ele começou a anunciar ao reino do Senhor Jesus Cristo. Como nós sabemos, João foi o primeiro homem a anunciar o Evangelho. Antes de João, meus irmãos, se pregava a lei. Antes de João, amada igreja, tinha-se por decreto a lei, e era a lei que prevalecia. Então João veio a ser o primeiro evangelista. Veio João a ser o primeiro a anunciar o Evangelho no reino do Senhor Jesus Cristo. E João, meus amados irmãos, quando ele veio para nos fazer ciente do que estava por vir, nós sabemos que ele se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Nós sabemos, meus amados irmãos, que João, ele veio não se contaminando com as coisas contaminadas
determinadas do mundo. Nós sabemos que João veio e permaneceu sendo santo. Nós sabemos, amada igreja, que João Batista, ele veio em forma de homem, assim como Jesus Cristo, e andou como Deus, porque nós sabemos que João Batista, ele preservou a sua santidade. Nós sabemos, meus amados irmãos, que João Batista, pela sua santidade, ele foi morto. Nós sabemos que pela sua santidade ele foi decapitado. Porque, meus amados irmãos, João, ele veio e não era digno que João, vindo anunciar o evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele tivesse outra morte que não fosse morrer por pregar o evangelho. Morrer por pregar a verdade, meus amados irmãos, foi o que João Batista, ele morreu por pregar a verdade. João Batista, meus amados irmãos, ele veio a morrer porque ele repreendeu um adultério. E tendo repreendido um adultério, nós sabemos, meus amados irmãos, que aquele rei daquela época, Herodes, nós sabemos que Herodes mandou decapitar João Batista. Mas, meus amados irmãos, antes que ele tivesse morrido, ele deixou um legado para que nós seguíssemos, porque ele disse em suas pregações: arrependei-vos dos teus maus caminhos, arrependei-vos das tuas desobediências, arrependei-vos das tuas iniquidades, arrependei-vos dos teus pecados, porque é chegado o reino do Senhor Jesus Cristo. Assim também não é diferente no dia de hoje. Eu também quero dizer: arrependei-vos do vosso pecado, arrependei-vos da vossa idolatria, arrependei-vos dos teus maus estatutos, arrependei-vos dos teus maus caminhos, arrependei-vos das tuas prostituições, porque o Senhor não tem se agradado, porque o Senhor tem descido para contemplar a terra, e ele tem pegado uma humanidade desapercebida, e ele tem pegado uma humanidade prostituindo-se, ele tem pegado uma humanidade adulterando, ele tem pegado uma humanidade tendo prazer no pecado. E sobretudo, meus amados irmãos, quando ele tem visitado a terra, ainda mais ele tem encontrado isso no meio do seu povo. É no meio do seu povo que ele tem encontrado, meus irmãos, perversidade. É no meio do seu povo que ele tem encontrado desavenças, ele tem encontrado contendas. E nós sabemos, meus amados irmãos, que a contenda não agrada a Deus. Nós sabemos, amada igreja, que a contenda tem destruído vidas. Nós sabemos, meus amados irmãos, que a Bíblia Sagrada vem dizer que a única coisa que separa o homem de Deus é o pecado. E o pecado, meus irmãos, tem sido algo tão normal na sociedade em que vivemos. O pecado tem sido algo tão normal dentro das igrejas. O pecado tem sido algo tão normal em nosso bairro, a qual, meus amados irmãos, nós não sabemos mais discernir entre o que é pecado e o que é santo. Nós já não sabemos, meus irmãos, discernir entre as coisas boas e as coisas más. Mas a Bíblia Sagrada, meus amados, ela diz que outra vez verei a diferença do que serve a Deus e do que não serve. Outra vez verei a diferença do justo e do ímpio. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. E eu quero te dizer, amada igreja, nesta noite, porque eu saí do bairro do Dorão para vir aqui anunciar as boas novas, para vir aqui a este bairro, para vir aqui a esta congregação, anunciar que o Senhor Jesus Cristo está voltando, para anunciar que é chegado e vem depressa o reino dos céus. Glória a Deus. E Jesus, amada igreja,
aí, amada igreja, eu quero te perguntar: se o Senhor pedir a minha alma hoje, se o Senhor pedir hoje a tua alma, o que temos para oferecer ao Senhor? Se o Senhor ele descer e pedir a nossa alma, porque o Senhor ele vai pedir a tua alma, o Senhor ele vai pedir a alma de cada ser vivente. E eu quero te perguntar: o que tens para oferecer ao Senhor? Pode ser ainda nesta noite a vinda de Jesus Cristo, ainda que Jesus Cristo não venha nesta noite, mas você pode descer a sepultura nesta noite. Você pode nesta noite descer a sepultura e descer sem a salvação. Porque, amada igreja, evangelho não é facilidade. Evangelho, meus amados irmãos, não é tapete de flores. Evangelho, meus amados irmãos, não é tapete, não é almofada. Evangelho, meus irmãos, é espinho. Evangelho, meus amados irmãos, é barreiras. Evangelho é obstáculo. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Glória, meu Deus, aleluia. E é muito comum, amada igreja, nós vemos nos dias atuais pessoas criando caminho para pensar que vai chegar a Deus. Pessoas, amados irmãos, querendo criar atalho para chegar-se à salvação. E eu quero te dizer que não há atalho para chegar à salvação, pois o caminho que devemos trilhar ele é reto, ele é único e ele é inconfundível. De que vale ao homem ter todas as coisas? De que vale ao homem, aleluias, ter mulheres? De que vale ao homem ter carros? De que vale ao homem ter estatutos? De que vale ao homem ter patrimônio? De que vale, meus amados irmãos, o homem prostituir-se, o homem adulterar-se? De que vale, amada igreja, o homem se corromper e perder a sua salvação? Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, meu Deus. A riqueza, meus amados irmãos e ouvintes da palavra do Senhor Jesus Cristo, a riqueza apenas vai te suprir por 30, 40 anos no máximo. Se você já nasceu em berço esplêndido, se você já nasceu, meus irmãos, no meio à fartura, quem sabe até uns 80 anos. Mas eu quero te perguntar: e a eternidade? E depois da morte? Eu quero te perguntar: o que há de ser de ti depois da morte? Porque, amada igreja, será possível que ainda estamos pensando que nós só viveremos enquanto viver? Será, meus amados irmãos, que não se passa em nossa mente que quando morrermos nós não nos acabaremos? Infelizmente, meus amados irmãos, tem pessoas apregoando que quando morrermos tudo acaba aqui. Ó, como seria bom que tudo acabasse aqui. Irmãos, eu quero te dizer, eu quero deixar bem claro, eu quero ser o máximo possível realista. Se quando morrêssemos, se acabasse aqui, tenha certeza que eu não estaria na igreja. Porque tenha certeza, meus amados irmãos, que o homem tem prazer do pecado. Tenha prazer, amada igreja, que o homem ele gosta de pecar. Tenha prazer, tenha certeza, amada igreja, que o homem ele tem prazer no pecado. O homem ele quer se melar, ele quer se lambuzar e continuar no pecado. Então, meus amados irmãos, se quando morrêssemos, acabássemos aqui, tenham certeza que ninguém estava na igreja. Tenho certeza, meus amados irmãos, que eu estaria lá no mundo, porque eu deixei de fazer muitas coisas boas. Eu quero também te dizer, amada igreja, as coisas no mundo são boas. Infelizmente, tem algumas pessoas que não sabem se expressar e diz: lá fora nada presta. Eu quero te dizer que se o pecado não prestasse, era um santo. Então eu quero te dizer que o pecado ele presta, porém ele leva à morte. Porque a Bíblia Sagrada ela diz que o salário do pecado é a morte. O salário, meus irmãos, do pecado é a morte. Então, meus amados, é por isso que o pecado é prazeroso. É por isso que o pecado chega a ser gostoso, para nos atrair, para que assim venha atrair a humanidade, para que venha te enlaçar, te enredar, e quando você cair, meus irmãos, é difícil de levantar.
Uma vez, meus irmãos, caído, é difícil erguer-se, é difícil se pôr de pé. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. O pecado, meus irmãos, é tão prazeroso que quando estamos no mundo, nós adentramos em uma igreja e o Senhor ele já trabalhou em nossa mente para que nós aceitemos ao Senhor Jesus Cristo. O Senhor, meus amados, ele já trabalhou em nossa mente. Aí nós vimos para a igreja, na hora de fazer o apelo, 1001 coisa passa em nossas mentes, 1001 pensamentos, meus irmãos, passa em nossas mentes. Mas você vai deixar de fazer isso? Você vai deixar de fazer aquilo? Você vai deixar de fazer aquilo outro? Você vai deixar de ir a tal lugar? Você vai ser careta? Você vai passar a ser cafona? Você vai ser tido como louco? Os nossos pensamentos, meus irmãos, eles se apegam. Os nossos desejos se apegam aos bens materiais. Os nossos desejos se apegam ao pecado. Se apega à imoralidade. Se apega, meus amados irmãos, aos prazeres da carne, a concupiscência. Amada igreja, eu quero te dizer, meus amados, que para estarmos na presença do Senhor firmes, nós temos que estar em consagração. Porque, amada igreja, eu quero te dizer, há uma briga constante entre a nossa carne e o nosso espírito. Há uma luta constante entre nossa carne e o nosso espírito, e muitas das vezes a nossa carne tem sido mais forte. Agora eu quero te dizer, sabe por que a nossa carne tem sido mais forte? Porque a nossa carne tem mais ferramentas. O nosso espírito, meus amados irmãos, ele só tem uma ferramenta para combater a carne, que é o desejo de salvação. O nosso espírito ele só tem para combater a nossa carne o desejo e a certeza da salvação. Agora, meus amados irmãos, veja as ferramentas, veja as armas que a carne tem para lutar contra o espírito: o prazer pelo pecado, a malícia, a concupiscência, a iniquidade, o desejo árduo, os prazeres profanos e mundanos, a corrupção, a contenda, a inveja, a lascívia, a glutonaria. Então, meus amados irmãos, são ferramentas que deixam nossas carnes mais fortes e nossos espíritos mais vulneráveis. Por isso, amada igreja, é necessário que tenhamos com o Senhor uma vida de oração, uma vida de consagração, uma vida, meus amados irmãos, de entrega total ao Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Não adianta, meus amados irmãos, querer vencer a carne se a gente não deixar o nosso espírito forte. E eu quero te dizer, meus amados irmãos, que aí agora é uma briga entre a nossa carne e o nosso desejo de salvação. Então, meus amados irmãos, se a tua sede de salvação for maior do que a sede do pecado, o teu espírito vai vencer. Se a tua sede, meus amados irmãos, ela tiver a tua, aleluia, o teu desejo tiver sede de salvação e a sua sede for maior do que a sede de pecar, então, amada igreja, nós fortaleceremos o nosso espírito. E eu quero te dizer, amada igreja, só fortalece o espírito aqueles que temem ao Senhor em espírito e em verdade. Não, meus amados, fortalece o espírito aquele que teme a Deus de lábios, aqueles que amam ao Senhor de lábios. Não adianta, porque tropeçarão e cairão. Então, amada igreja, é necessário nos voltarmos para Cristo, para, se o Senhor assim tiver misericórdia, nós podemos alcançar a coroa da vida eterna. Se o Senhor tiver misericórdia, nós alcançarmos a salvação. Aleluia, glória. Se a igreja puder, glorifique ao Senhor. Louvado seja o santo nome do Senhor.
ele não predomina. Tem, meus amados irmãos, apenas um setor do nosso ser, a qual o diabo ele não trabalha, é a nossa mente. Então, meus amados irmãos, nós temos que controlar nossa mente, mas se por um acontecimento, nós sabemos que é difícil mandarmos na nossa mente, mas se a nossa mente pensar, eu quero te dizer, não se turbe o teu coração, porque a tua mente pensou. Pecado não deixa de ser pecado, mas eu quero te dizer que sendo pecado, o inimigo ele não fez crescer. Sendo, meus irmãos, pecado, o inimigo ele não tirou vantagem alguma sobre aquilo, contando que fique só no teu pensamento. Mas eu quero te dizer, amada igreja, eu quero te dizer que se tu pensou, o diabo ele não conhece o teu pensamento, mas ele sabe o que tu está olhando, e através do teu olhar ele sabe se o teu olhar é de desejo, através do teu olhar ele sabe se o teu olhar é de desejo, se o teu olhar é de cobiça, se o teu olhar é de avareza. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Jesus. Então, amada igreja, Só o Senhor é o diabo ele lança a seta em nossa mente e olha para os nossos olhos. O diabo, meus irmãos, ele lança a seta em nossa mente e olha para onde? Olha para as nossas atitudes, ele olha para o nosso ser, ele olha para a nossa pessoa, para saber se o que ele lançou entrou, se o que ele lançou penetrou, porque, amada igreja, ele não sonda, ele não entra, ele não sabe o que tu pensa, ele não sabe o que tu deseja, mas ele lança pensamentos. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Ele lança, e a maioria do nosso fracasso vem justamente do nosso pensamento, porque a gente pensa com nossa mente e permite descer para o coração. Uma vez que desce para o coração, meus amados, para tirar é complicado. Para tirar, meus amados irmãos, uma vez descida para o coração, para tirar é complicado. Porque, irmão, você está falando com essas palavras porque eu vim anunciar o evangelho da salvação, e para anunciar o evangelho da salvação é necessário anunciar santidade. Para anunciar o evangelho da salvação é necessário, aleluias, anunciar transformação. Para anunciar o evangelho da salvação é necessário anunciar, meus irmãos, percas materiais. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Nós, meus amados irmãos, não queremos perder bens materiais. Nós não queremos, meus irmãos, porque nós estamos presos ao desejo material. A Bíblia, meus irmãos, ela vem nos dizer que o homem, ele torna-se escravo daquilo que o venceu. O homem, meus amados irmãos, ele torna-se escravo daquilo que o venceu. Nós sabemos, meus amados irmãos, que Israel tornou-se escravo a partir do momento que o Egito venceu as suas forças, a partir do momento que o Egito dominou as suas forças. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Então eu quero dizer, irmãos, que se o pecado te vencer, tornaremos escravos do pecado. Então, amados, é necessário que nós nos enchamos do poder do Senhor Jesus Cristo. É necessário, meus amados irmãos, que lembremos que João Batista diz: arrependei-vos dos teus maus caminhos, arrependei-vos das tuas iniquidades, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei das tuas prostituições. Mas, irmão Isaac, eu não me prostituo. Mas, irmão Isaac, eu não sou prostituto. Mas, irmão Isaac, eu não sou prostituta. A Bíblia Sagrada, ela vem dizer
do pecado. Louvado e agradecido seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. E é necessário, meus amados irmãos, lembrarmos o local em que caímos. É necessário, meus amados, lembrarmos o local em que paramos. É necessário voltar ao primeiro amor. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. É necessário, meus amados irmãos, erguermos as nossas cabeças, lembrando onde paramos, lembrando onde caímos, lembramos onde nos desviamos da face do Senhor. Aleluia. E procurar voltar o quanto antes, e procurar se reerguer o quanto antes, e procurar, aleluias, um conhecimento com Deus, procurar uma vivência com Deus o quanto antes, porque é chegado o reino de Deus, é chegado o dia do juízo de Deus, é chegado aquele dia a qual João Batista anunciara, porque, amados irmãos, quando João Batista ele anunciou, era chegado o reino de Deus, ele já estava anunciando o reino de Deus na terra, mas também já estava anunciando o reino celestial nos céus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E o homem a quem João anunciou, ele veio. O homem, meus amados irmãos, a quem João anunciou, ele se fez carne. Ele era o verbo, ele estava com Deus, mas ele se fez carne no intuito de saber o que tu passa. Ele se fez carne no intuito de saber onde está a tua dor. Ele se fez carne para saber em que tens dificuldade. Glória a Deus. Aleluia. Ele poderia, meus irmãos, te salvar de lá do céu mesmo. Ele poderia de lá do céu te salvar. Ele poderia, meus amados irmãos, de lá do céu pedir ao Pai: Pai, perdoa o pecado desse povo. Pai, dá uma chance para este povo. Faz assim, assim, assim. E Deus quer misericórdia e ouvir a voz do seu filho. Mas ele preferiu vir como carne. Por que, meus irmãos? Ele preferiu vir como carne. Porque vindo ele como carne, ele saberia onde estão os teus fracassos. Vindo ele como carne, saberia ele onde está a tua dor. Vindo ele como carne, saberia ele onde está a tua aflição. E mais ainda, vindo ele como carne, ele saberia o quanto tu pode resistir pelo seu evangelho. Ele saberia que tu pode dar vida por ele, porque antes ele deu a sua pela tua vida. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. É por isso que ele veio como carne. Porque, meus amados irmãos, no dia que ele se tornar juiz, ele vai dizer para ti a si mesmo: olhe, mulher, olhe, homem, eu fui na terra como carne. É por isso que eu estou te julgando, porque como carne eu venci, como sendo homem eu consegui vencer. E é por isso que eu não vou te ter por inocente, porque foi por isso que eu me fiz carne, para morrer pelos teus pecados, para você não vir para cá hoje querendo se justificar, porque aqui não haverá justificação. Glória a Deus. Glória a Deus. E não haverá justificação. Aquele que morrer sem Cristo perdido está. Aquele, meus amados irmãos, que andar nos caminhos de Cristo, mas não estiver andando lado a lado com Cristo e morrer perdido está. Aqueles, meus amados irmãos, que estão na igreja, que estão seguindo a igreja, mas não estão seguindo a Cristo, se morrer perdido está. Não adianta, meus irmãos, o homem ou a mulher seguir a igreja. Não adianta, meus amados irmãos, seguir ao cristão, tem que seguir a Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. O único homem, sendo ele carne, carne mesmo, porque ele veio como carne, ele foi feito por um homem, ele foi feito por uma mulher, ele teve uma gestação, ele foi pecador, ele foi, meus amados irmãos, ele pertenceu, aleluias, ao meio da lei, e ele foi o único homem que nos deu aval para ser seu imitador.
Salvador foi Paulo. Porque nós sabemos, meus irmãos, que Paulo também, ele seguiu o exemplo de Jesus Cristo, e ele disse: sejam meus imitadores como eu fui de Cristo. Sejam meus imitadores. Quer dizer, ele, meus amados irmãos, para dizer isto, ele seguiu a Cristo. Ele, meus irmãos, para dizer isto, ele foi a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Ele foi exatamente o que o Senhor queria para ele. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, é chegado o reino dos céus. E chegando o reino dos céus, não entro de qualquer maneira. Chegando o reino dos céus, eu preciso estar santo na presença do Senhor Jesus Cristo. Eu preciso ser lavado, eu preciso ser remido, e eu preciso ser purificado. Eu preciso ser nascido de novo, para assim herdar a salvação. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. É necessário ao homem se arrepender das suas maldades. É necessário ao homem, meus amados irmãos, se arrepender dos seus maus caminhos. É necessário ao homem, aleluias, se arrepender dos seus pecados, das suas hipocrisias, porque fingimento não entra no reino dos céus. Amar apenas de aparência não entra no reino dos céus. A Bíblia Sagrada veio dizer: ama o teu próximo como sendo você mesmo. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Ama a Deus acima de todas as coisas, e ama o teu próximo como que estivesse amando a você mesmo. E você não fala mal de você, você não se levanta contra você, você não bate em você, você não abate você, você não diz palavras más contra você. Glória a Deus. Então, amados, é necessário que amemos não de fachada, é necessário que amemos não de aparência, mas que amemos como se amássemos a nós mesmos. Glória a Deus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque João disse que é chegado o reino dos céus. E eu quero vos dizer nesta noite: arrependei-vos, porque é chegado o juízo de Deus. Arrependei-vos, porque é chegado o dia da justiça de Deus. Arrependei-vos, porque é chegado o dia da ira de Deus. Glória a Deus. Exalte o Senhor com as palmas, porque Ele merece. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Eu ainda poderia ir mais além, mas vamos encerrar por aqui.